E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre estruturas de dados. As aulas são sobre vetores, né? A gente vai fazer 10 aulas sobre vetores, sendo que a primeira aula vai falar sobre estruturas de dados, sobre algumas das estruturas de dados, né? O que são as estruturas de dados, quais são as aplicações para algumas delas, né? A gente vai tentar dar um contexto geral para depois poder falar sobre vetores, falar sobre inserção em vetor, remoção em vetor, busca, percorrer o vetor, falar sobre tudo mesmo, porque a gente sabe que para quem está começando com estruturas de dados, vetor geralmente é o primeiro que a gente aprende, então a gente tem um pouco de dificuldade, tudo, eu mesmo tive muita dificuldade quando eu comecei, e eu queria tentar ajudar vocês. Vamos começar então. Estruturas de dados, o que são estruturas de dados, né? Estruturas de dados são formas genéricas de se estruturar a informação de modo a serem registradas e processadas pelo computador. É uma definição bem simples, mas a gente pode falar muito mais sobre estruturas de dados. Por exemplo, eu vou começar falando sobre a árvore, que é uma estrutura de dados complexa, assim, mais complexa de se implementar, né? Porque tem algumas operações difíceis de implementar, por exemplo, balanceamento, tudo, mas ela é bem simplesinha de entender, assim, se você for explicar como que ela funciona. Árvore binária, eu estou falando. Então vamos a uma imagem aqui. Na árvore, ela é uma árvore invertida, né? Vocês percebem que a raiz está em cima e as folhas estão para baixo. Então, assim, o 29 é a raiz. Você percebe que nessa árvore binária, os elementos à esquerda são menores que 29 e os elementos à direita são maiores do que o 29. Por exemplo, o 72 é maior que o 29. A esquerda dele só tem elementos menores que ele, 68, 46 e 54, que são menores que 72. E a direita, maiores, que no caso do 79. A esquerda do 29 é a mesma coisa, né? A estrutura de dados, ela é muito aplicada. Ela tem aplicações tanto para banco de dados, quanto, por exemplo, você pode criar um tradutor de uma língua para outra, utilizando a árvore. Isso foi até um dos nossos trabalhos com o professor João Paulo, na disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Então, assim, é uma estrutura muito interessante mesmo. E não é muito difícil de manipular ela, depois que ela está implementada. Vamos passar para uma outra estrutura de dados, porque eu quero que essa aula seja bem rápida, para a gente poder chegar logo aos vetores, que é o que interessa, né, agora. Vou falar de listas simplesmente encadeadas. O que é a lista, né? Vocês estão vendo aí que é uma estrutura até parecida com o vetor, para quem já viu o vetor. Vamos falar. Cada quadradinho desse, que tem o A, B, C e o D, é uma posição de memória. E cada setinha dessa é uma referência, né? Uma referência, ou no C++ o pessoal chama de ponteiro, né? É uma referência. Por exemplo, o A tem uma referência para B, e o B tem uma referência para C. O C tem uma referência para D, e o D tem uma referência para nulo, indicando que é o fim da lista. Então, a gente pode armazenar dados aí. Só que os dados não ficam dessa forma no computador, não. Ao contrário do vetor. O vetor, quando você insere um elemento nele, fica um na frente do outro, todo bonitinho, organizado. Agora a lista não, a lista está um em cada ponto, ela só tem uma referência para a posição de memória que está o próximo elemento. A lista tem uma coisa interessante que é, tanto como no vetor, você pode inserir um elemento em qualquer posição, você pode retirar um elemento de qualquer posição, você pode fazer diversas coisas com a lista mesmo. Eu particularmente uso muito, quando eu vou fazer os meus trabalhos, tudo. Eu tive implementando o caixeiro viajante há um tempo atrás agora, e eu usei muito a lista para armazenar par de vértice, algumas coisas. Então vamos passar agora para fila, né? Fila, que é uma estrutura de dados bem legal também. A fila ela tem essa mesma coisa da referência, cada quadradinho, cada posição de memória, né? Tem uma referência para outra posição de memória, tudo, mas ela tem uma particularidade. A fila, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem um comportamento diferente. Você sempre entra, é como uma fila mesmo, você sempre entra no fim da fila e sai no início da fila. Então, assim,
é igual uma fila de banco mesmo. Você entra no fim dela, quando você está no início, se for atendido, você vai embora. E às vezes o pessoal fala assim, mas e se eu remover o elemento no meio da fila? Deixa de ser fila. Perdeu o comportamento dela, que é esse. Fila você pode utilizar para muitas coisas. Teve um outro trabalho também que eu já fiz, que você tinha que controlar os pousos e decolagens de aviões no aeroporto grande. Isso era feito através de fila, né? Fila de prioridade. Então vamos para pilha agora. Isso. Pilha. A pilha é o seguinte, até o desenho já é bem intuitivo, né? Cada elemento que você vai colocando, ele vai empilhando mesmo. Você colocou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí tem uma coisa. Para você retirar, por exemplo, o 1 que está lá embaixo, você tem que ter retirado todos os outros elementos que estão antes. Então ele tem esse comportamento, né? Diferente da fila. Você tem que esperar todos os elementos saírem para você conseguir tirar o elemento lá de baixo. A pilha, assim, eu consigo fazer muitas coisas com ela. Por exemplo, você consegue imitar o comportamento de uma fila usando uma pilha. Tem bastante coisas interessantes mesmo para você fazer. Isso aqui foi só uma aula introdutória para vocês entenderem um pouquinho sobre estruturas de dados, como é que elas funcionam. Tem até a lista duplamente encadeada que eu não falei aqui, mas o comportamento é parecido com o da lista simplesmente encadeada, só que você tem referência de ida e de volta para cada elemento. É como se tivesse uma setinha de B para A também. E em vez de D apontar para nulo no fim da lista, ela aponta para o início da lista. Então, assim, um pouco diferente, mas é isso aí. Essa aula foi mais para falar sobre as estruturas de dados todas, né, genericamente falando. Estruturas de dados geralmente são genéricas, ou você pode colocar um tipo nela. Você pode usar ela com mais de um tipo. Por exemplo, a ArrayList em C#. Você pode usar ela, você pode colocar cada posição dela, colocar um tipo de dado diferente, primitivo ou um objeto, tanto faz. Assim, são muito úteis mesmo para tudo que vocês vão fazer em computação, esses que estão na área também. Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.